Olha, não é à toa que a gente sempre pede para você parar de reclamar, né? Porque isso realmente tem uma base científica que pode trazer prejuízos aí para a sua saúde, porque pode trazer algum problema no cérebro, né? Eu estou aqui com a doutora Gladys Martins, que é neurologista. Doutora, quer dizer que se a gente tiver sempre aqueles pensamentos negativos, isso pode transformar alguma coisa no nosso cérebro? Assim, a gente diria que os pensamentos negativos, eles não são exatamente um fator só psíquico, não é um Uhum. fator emocional. À medida que a gente pensa, a gente estimula regiões específicas do cérebro. E o pensamento negativo, ele promove alterações nos neurotransmissores que alteram as funções cerebrais de uma forma negativa. Olha Então, só. quando a gente tem pensamentos positivos, a gente estimula uma outra região e produz o hormônio importante, né, o neurotransmissor importante do ânimo, que é a serotonina. Então, é muito importante o equilíbrio desses neurotransmissores, porque a partir do momento que a gente pensa, o cérebro estimula aquela região e o neurotransmissor produzido é o neurotransmissor negativo. É muito importante o equilíbrio neuroendócrino e dos neurotransmissores, para que o humor, para que as coisas fluam de uma forma mais positiva mesmo. Sim, quer dizer, você não pode manter sempre aquele pensamento negativo, porque senão daqui a pouco vai virar uma doença crônica até. Isso funciona como um estresse. O pensamento negativo é como um estresse crônico. Sim. Primeiro ele te dá uma reação de aumento dos neurotransmissores, e esse aumento dos neurotransmissores ele vai aumentar o trabalho cardíaco, fazer taquicardia, aumento da respiração, isso numa fase aguda. E se isso é persistente, ele vai provocando alterações crônicas no cérebro, tanto funcionais quanto anatômicas. Então, as pessoas que têm o estresse crônico, elas tendem a ter uma diminuição, por exemplo, no córtex frontal e no hipocampo. E o córtex frontal é aquele responsável pelo pensamento, por a gente tomar Ele decisões? é responsável pela tomada de decisões, pela iniciativa. Então, isso produz uma alteração, né, crônica nessas substâncias e favorece, inclusive, né, infecções, doenças endócrinas, o próprio câncer, né, Olha, até câncer. ativação de infecções que estavam ali quietinhas com alteração do sistema imune. O que a gente diz, né? Muitas vezes a pessoa, ela tá com herpes porque teve um estresse, né? O herpes labial, por exemplo, é um exemplo disso, né? A gente tem o herpes ali quietinho e situações de estresse, exposição ao sol, né, de uma forma inadequada. Então, onde a imunidade cai por algum motivo, a doença se manifesta. E assim acontece com as outras infecções também. Esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia, né, que é tudo muito rápido, as pessoas se estressam com muita facilidade também, isso está propiciando, quer dizer, cada vez mais problemas de transtornos mentais, né? Sim, porque o estresse é um fator de risco importante para essas doenças. Então é considerado muito importante, mas que ele pode ser combatido, né? Com medidas não farmacológicas, que é sempre importante a gente saber isso, né? Como é que a gente combate o estresse? A gente tem que fazer atividade física, por quê? Porque a atividade física ela produz neurotransmissores e substâncias positivas para o cérebro, como a serotonina, e estimula a produção de endorfinas internas. Então isso dá uma sensação boa e, logicamente, equilibra o sistema imunológico, o sistema endócrino. A dieta adequada também, que a gente sabe que isso faz muita diferença, né, no organismo, porque existem substâncias que podem produzir mecanismos de vasoconstricção e que são realmente tem muitos venenos, né, então a gente tem que ter uma dieta adequada também que favorece o equilíbrio do organismo. E além disso, né, importante é a atividade social. A atividade social ela promove também a liberação dessas substâncias. Então essa tendência a se ficar muito introspectivo, ficar muito em casa, o home office, que a gente observou isso, que alterou muito, então tende a diminuir as relações sociais. E isso também tem um mecanismo negativo sobre o cérebro. A senhora tem visto muitos pacientes nessas condições?
Muito. Principalmente depois da pandemia? Muito. A pandemia teve muita influência nisso. O fato de ter se instituído por muitas empresas o home office favoreceu, às vezes, custo. A pessoa achou que teve mais comodidade, a própria pessoa gostou no momento. Mas isso torna a pessoa muito... Além de ela estar muito ligada em mídia social e ao computador de um modo geral, ela deixou de ter relacionamentos, de olhar no olho, de enfrentar as situações de outra maneira e de, digamos assim, confraternizar, né? Que é uma coisa muito importante na vida das pessoas. A gente sabe que isso tem uma influência, assim, já existem estudos que mostram que as pessoas que têm amigos, que se relacionam, que têm uma atividade social, elas têm uma qualidade de vida muito melhor e sobrevivem, né? E enfrentam melhor as doenças. Porque a gente não pode desconsiderar uma parte genética nas doenças, a idade, né? Também, Tem todos os outros fatores que a gente tem que considerar, mas em cima de uma genética, se a gente piora a situação, se a gente tem uma vida com hábitos inadequados e, né, todas essas coisas que nós estamos falando, isso piora naturalmente. Claro. Eu gostaria que a senhora mostrasse aqui no computador, a gente tem essa imagem aqui de um cérebro, né? O que acontece dessas substâncias e tal, para a gente entender um pouquinho. Então, a gente aqui mostra que tem que haver um equilíbrio entre o sistema imune, né, que é quando o organismo reage a uma situação, então ele produz substâncias, né, que são as citocinas. Essas citocinas, elas estimulam uma glândula importante, que é a hipófise, através do estímulo do hipotálamo, né, então estimulam a hipófise, que é a glândula que produz os hormônios do organismo. A partir disso, então, em situações de estresse, né, a hipófise estimula a glândula adrenal a produzir os hormônios do estresse, para enfrentamento do estresse. Então, isso é um ciclo. Se isso se torna crônico, não há o equilíbrio. Por quê? Porque a situação se torna crônica, os hormônios começam a diminuir, a insulina começa a não fazer efeito, o metabolismo de gorduras se altera e tudo isso vai produzindo uma alteração nos vasos, uma alteração. Por exemplo, cada pessoa tem seu órgão de choque, como a gente chama, né? Não é todo mundo que vai ter problema gástrico, não é todo mundo que vai ter problema endócrino. Então, isso depende também muito de genética. Mas as pessoas podem ter, por exemplo, uma genética cardiovascular, então elas vão manifestar naquele órgão, no coração, no cérebro. Se tem uma história de diabetes, então pode se manifestar através de da alteração do metabolismo. História familiar de câncer, essa alteração pode se manifestar mais na produção de células malignas. Então, tudo isso é um equilíbrio, né? E a gente vê que o cortisol é um hormônio muito importante nesse metabolismo e nesse equilíbrio. Sim. Então, quando ele é produzido de mais ou de menos, a gente tem consequências e isso altera o sistema imune, o sistema endócrino e todo o equilíbrio do organismo. O cortisol, então, o que ele faz? Qual é a grande função? Na realidade, o cortisol é um hormônio do estresse, principalmente é o que a gente chama do corticoide, né? Certo, o corticoide interno. Né? O corticoide, em excesso, ele é prejudicial, a gente sabe, né? Ele tem aqueles efeitos todos que a gente sabe, mas ele tem uma função no organismo e ele tem que estar no nível adequado. Então, a alteração desse hormônio, tanto para mais quanto para menos, vai produzir alterações. Eu tenho um exemplo muito interessante que é, por exemplo, se você está numa montanha-russa, vamos dar um exemplo, né? Isso. A pessoa anda uma vez na montanha-russa, ela tem um determinado nível de estresse ali. Se ela andar nessa montanha-russa várias e várias vezes, ela vai aumentar cada vez mais o nível desse estresse. E aí aumenta o nível de cortisol? Então, é possível que a primeira vez esse nível de cortisol seja mais alto. Isso é um exemplo de sintomas sensoriais causando alteração do cortisol, né? É a ansiedade, aquela adrenalina, aquela adrenalina, é a verdadeira adrenalina, é produzido cortisol e adrenalina. Então, se isso se repete, é possível que, dependendo da pessoa, que ela se adapte. Mas se isso se repetir, é a mesma coisa, só que a gente não faz isso, né? De muitas vezes na montanha-russa, com algumas exceções. Mas tem gente que faz isso, mas ela se adapta. À medida que ela vai indo, o organismo vai aceitando aquilo como... Porque foi uma sensação boa. Ou se foi uma sensação ruim, pode ser o contrário. Entendi. Então, depende do que isso produzir, né? Porque cada pessoa vai, digamos, ter uma resposta específica.
Entendi, porque uma pessoa pode gostar muito daquilo Isso. e aquilo vai alimentá-la. Isso. Agora, a pessoa que já vai com receio na primeira vez e vai várias vezes, aí o negócio vai ser diferente. E se nesta montanha-russa tiver uma situação traumática, isso pode já gerar a produção de neurotransmissores negativos. Então, isso é um excelente exemplo, a montanha-russa. Dos extremos, né? Dos extremos, exatamente. É. Agora, assim, ó, quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, e a maioria das pessoas se alimenta mal, né? O dia inteiro, porque tem que sair para trabalhar e tal, os hábitos acabam sendo ruins, né? O que a alimentação pode realmente causar no cérebro? E qual é o tipo de alimentação que causa mais dano? Então, assim, hoje em dia, a gente defende a dieta do Mediterrâneo, né? A dieta do Mediterrâneo, que ela é positiva, então ela é pobre em carboidrato, rica em proteína, né? E com legumes, como os legumes têm carboidrato, tem que ser controlados e bastante salada. Tá? Então essa é a dieta do Mediterrâneo, que é a mais positiva para o cérebro. Porque é o seguinte, uma dieta muito rica em gordura, ela vai produzir efeitos deletérios nos vasos. Uma dieta com muito carboidrato, ela vai sobrecarregar o metabolismo do carboidrato, da insulina, para conseguir metabolizar esse carboidrato e pode gerar, né, consequências. Aí temos a questão do ganho de peso também, né, da obesidade. Sim. Então, a alimentação tem muita importância, assim, né, e evitar embutidos, né, os embutidos. Tipo salsicha. Né, essas coisas que precisam de muitas substâncias para serem conservadas, basicamente é isso. Peito de peru também, né? Depende, né? Assim, depende da quantidade. Depende da quantidade, mas sim, tudo que precisa de uma substância para ser conservada, esse conservante com certeza não é muito positivo. Claro, porque quanto mais aquilo for para o organismo, mais dano, né? Inclusive também pela alta carga de sódio, né? Que eles têm que ter para justamente conservar. Então, essa é a principal. Então, a gente tem batalhado bastante para que as pessoas mudem esses hábitos. Os jovens estão tentando, assim, né, evitar o fast food, que isso aí é muito prático, né? Mas isso aí é reconhecido, que a dieta faz uma grande diferença. Então, vamos recapitular para o pessoal, uma dieta mediterrânea, né? Então, tem pouco carboidrato. Por exemplo, um pouquinho de arroz. Assim, a gente diz, né? Não se pode comer arroz e batata. Né? Porque são 2 carboidratos. Mas em quantidades razoáveis não há problema. O grande problema é sempre a quantidade, né? E a proteína é sempre bem-vinda, né? Um bom pedaço de bife. Isso, um bife, de preferência não frito, né? Grelhado, frito. Que é a forma mais adequada. O frango também, o peixe é bem-vindo, mas tem um dado muito importante que as pessoas estão fazendo bastante restrição à carne vermelha. Né? Que é a carne de boi mesmo, né? Que é a carne vermelha. Por quê? Né? Existem algumas coisas do vegano que não quer comer comidas de origem animal, que daí vai para as outras proteínas também. Mas a carne vermelha é a única que tem uma grande porcentagem de vitamina B12. E a vitamina B12 é muito importante para todo o metabolismo cerebral. Então, quando a pessoa não come a carne vermelha de uma forma regular, a gente detecta muito deficiência de B12. Olha só. Muito. E se a pessoa tem um problema de absorção ainda pela idade ou por alguma gastrite crônica, isso piora. E sem B12 o que acontece? Não, aí a gente... distúrbios, né? Depressão, ansiedade, distúrbios de memória, alteração nos nervos, né? Pode dar neuropatia. Então, muitas funções... a vitamina B12 exerce muitas funções no organismo. Então, a falta dela pode causar muitos distúrbios. A pessoa acha, eu estou fazendo uma dieta adequada porque eu não como carne vermelha, né? Porque existe, assim, muitas histórias a respeito da carne vermelha. Mas a carne vermelha, ela tem uma importância. Se a pessoa não come, ela tem que suplementar a vitamina B12. O que é possível também. Pode ser uma opção, através de comprimidos, tem injeção, né? Então existe... Tem aquele em gotinhas também? Que tem gotinhas, tem o sublingual, né? Depende da necessidade. Se a pessoa tem um estômago normal e ela tem uma absorção normal, ela pode tomar o comprimido normal, não precisa nem ser injetável. O ovo, por exemplo?
Não, o ovo não tem vitamina B12. Ah, não tem. Não, É uma proteína também, mas não tem a vitamina tem, B12. não. A vitamina B12 é em entendi. vegetais verdes, mas aí teria que comer em muita quantidade para suplementar alguns vegetais verdes e a carne vermelha. Isso a gente vê no dia a dia, quando a gente investiga distúrbio de memória, depressão, né? Então a gente sempre busca fazer essa dosagem. A gente tem visto muito isso. Pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, elas têm um problema na absorção da vitamina B12. Então algumas não fazem a reposição que foi indicada, então elas podem ter consequências, podem ter alterações musculares, alterações de memória, depressão, ansiedade, alteração dos nervos, né, que a gente diz, ficar com dormências, dificuldade para caminhar, e pode ser só pela falta da vitamina B12. Olha só, então olha só, a gente está vendo que a alimentação é extremamente importante, mas eu quero voltar um pouco nessa questão dos pensamentos, porque tem muita gente que pensa assim, né? Ah, esse negócio de pensamento positivo, negativo, isso é coisa de autoajuda. E na verdade a gente vê que tem muita base científica, como você já falou, né? Tem. Quanto mais eu reclamo então, e as pessoas têm muito esse hábito de reclamar, a reclamação é porque você está clamando aquilo mais de uma vez. Isso, né? Está estimulando uma parte negativa do cérebro e não está sendo proativo, né? Então, não está ativando a região frontal ali para tomar iniciativas. Então, está no looping ali de reclamar. E aí, este equilíbrio neuroendócrino de neurotransmissores com certeza se desfaz. Então, não é psicológico. Não, não é psicológico. Isso já passa a ter um embasamento, porque altera a função e até a anatomia do cérebro, esse tipo de comportamento. E muita gente diz também, e o câncer pode ser também a somatização de pensamentos negativos. Como é que a senhora avalia isso? O estresse, o pensamento negativo, ele tem um efeito na imunidade. Ele afeta a imunidade, né? Como a gente viu aqui nesse ciclo aqui, nesse esquema. Né? Nesse esquema, afeta a imunidade. E o câncer nada mais é do que a dificuldade em combater as células malignas que são produzidas diariamente por todos. Então, o organismo perdeu essa capacidade de combater essas células e daí elas crescem. Então as células malignas, elas são produzidas sempre? Todos nós produzimos, né? Células anormais, células alteradas, e o organismo não se defende disso. Ele vai eliminando, porque o sistema imune serve para isso, para infecções, para eliminar células que não são bem-vindas, né? Digamos assim. E se a pessoa tem a sua imunidade alterada por um estresse, por estar sempre, com certeza essas células vão vencer a batalha, como a gente diz. É uma forma de vencer a batalha. O câncer venceu, né? Então, por isso que na nossa campanha de AVC desse ano, a gente está dizendo que o AVC não vai vencer, né? Nós vamos vencer, e isso através do exercício físico. O exercício, né? A atividade física, ela vai combater o AVC porque ela vai evitar que ele vença. Então quer dizer que mesmo a pessoa não sabendo nada disso, né, sobre o funcionamento do cérebro e tal, mas se ela fizer atividade física, já vai produzir substâncias que não vão deixá-la deprimir, por exemplo. Digamos, um dos pilares, né? Um dos pilares bem importantes. Então a gente focou neste, quer dizer, a campanha focou nisto, porque isso com certeza vai mudar. Então a pessoa é antissedentarismo. Sim, né? Porque o sedentarismo favorece um monte de doenças, né? Inclusive o AVC, o infarto. Né? A gente tem visto muito também pessoas com fibromialgia. Sim. E aí diz, não, fibromialgia é uma doença que dá muitas dores, mas isso depende, isso pode ser por causa da diabetes ou da obesidade. Tem alguma coisa a ver? Não, na realidade assim, a fibromialgia ela não tem uma forma objetiva de se fazer o diagnóstico, certo? Então existem critérios para se fazer o diagnóstico de fibromialgia, né, relacionado às dores, o número de locais que a pessoa tem dor e as comorbidades. Então, normalmente a pessoa com fibromialgia, ela fica depressiva, ela tem uma ansiedade e ela pode ter doenças como hipertensão, diabetes, que também pioram a situação, obesidade, sedentarismo. Então, é uma doença assim bastante prevalente na população, né? Acomete muito mulheres, principalmente.
Então ela tem assim um tratamento que digamos, que possivelmente aquele ciclo, né, ou de estresse ou de alguma situação de vida que desencadeou esse processo. Isso é bem importante, muitas vezes, de diagnosticar a origem de tudo para, quem sabe, fazer uma terapia relacionada a isto e também interromper este processo, porque senão fica naquele looping daquele sofrimento, sofrimento, sofrimento. A dor é uma coisa terrível para quem sente. Então, isso tem que ser valorizado, né? A pessoa que tem dor, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de fazer exercício, ela não tem vontade de fazer nada, ela não tem iniciativa. Aí piora mais ainda. Então, piora a situação. Então, tem que utilizar medidas não farmacológicas também para tentar reverter a atividade física, a atividade social, melhorar a alimentação, que são coisas que são base para tudo, né? Se a gente observar. E mesmo se a pessoa está com muita dor, se ela tentar fazer exercício físico, pode dar uma melhorada? Sim, mas como toda atividade física, né? Quando se faz atividade física no começo, todo mundo fica pior. Sim. Todo mundo que acaba doendo produz a CK, que é uma substância do músculo que vai causar dor. Então, lógico que no começo todo mundo tem dor após uma atividade física. E o fibromialgico, muitas vezes, ele pensa, pô, mas aí eu fiquei pior da dor, eu fiz atividade e eu fiquei pior. Mas isso é normal no começo. Depois o organismo se adapta e a CK não vai ser mais produzida em grande quantidade no músculo e a dor vai melhorar. Porque vai, digamos assim, vai prevalecer as outras substâncias. A endorfina, né, é uma substância semelhante à morfina, mas ela é produzida dentro do organismo e ajuda nas dores. Então, isto vai estimular a endorfina, vai estimular a serotonina e os sintomas vão aliviar. Mas não é fácil. Não, a gente não pense que é fácil, porque a pessoa que tem, ela sabe, né? Claro. É difícil, mas eu acho que tem que ter um enfoque em várias coisas, no tratamento farmacológico, na psicoterapia e nas medidas não farmacológicas também. Entendi. Mas tem, por exemplo, um remédio específico para fibromialgia ou não? Não, existem vários remédios, né? Depende do caso, a gente indica um ou outro tipo de remédios, mas existem sim remédios que além de agir no emocional, eles agem na dor. Né? Às vezes tem que haver associação dos medicamentos, um só não vai surtir efeito. Sim. Mas é uma situação bastante complexa. Mas é muito importante o enfoque na fibromialgia, sim. Eu imagino. Mas está dando para a gente perceber que o nosso próprio corpo, ele já é uma farmácia ambulante. Sim, né? exatamente. Que a gente tem todas as substâncias, basta a gente saber como ativá-las. Né? Isso, exatamente. É basicamente isso. Exatamente isso. Mas a gente tem que pensar que existem pessoas que sofreram coisas e que isso vem acontecendo há muitos anos, como, por exemplo, o abuso sexual na infância é uma coisa muito importante, que às vezes isso vai refletir na vida adulta, né? E a pessoa às vezes não tem consciência disso, do que aconteceu, não lembra direito. Então, por isso que vale a pena muitas vezes, né? Ou foi, por exemplo, espancado pelos pais, como acontece, né? Um relacionamento abusivo, um relacionamento de casal abusivo. Então tem várias situações. Traumas, né? Traumas, que ficam lá, né? No subconsciente e que a pessoa precisa trabalhar e expor muitas vezes, ou até não, depende do caso. Então, por isso que cada pessoa é diferente, né? Então, não, aquela pessoa não se ajuda. Não é bem assim, né? Cada pessoa tem a sua situação, tem a sua história. Sim. Então, tem que ter alguém que escute, né? Que dê atenção, que não considere, aquilo é uma pessoa psiquiátrica, né? Por isso que existe muito, muita restrição a ir ao psiquiatra, onde eu acho que é um profissional muito importante nesse assunto, assim, né? E nessa área. Mas é porque a pessoa acha que a pessoa psiquiátrica é a pessoa louca. E não é, né? Claro. É uma pessoa que tem um transtorno que impede que ela tenha uma vida normal. E esse transtorno, ele pode ser realmente de base orgânica, pode ser de base de neurotransmissores, mas pode ser uma genética também para uma verdadeira doença psiquiátrica. Claro. Tá? A gente vê muita gente dizendo assim, quando vê uma pessoa sofrendo com vários problemas, né? Ou que tem traumas e tal, e eu ouço muito isso, já ouvi muito também assim, isso é bobagem, isso é coisa da tua cabeça. E não é. A gente está com a prova aqui que a doutora neurologista estudou já isso quanto tempo? Muito tempo. Já mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos, quer dizer, sabe-se muito já na ciência que realmente o nosso comportamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente rumina,
pode realmente dar problemas físicos, né, Sim, no nosso corpo. isso tem base científica, então é importante a gente saber. Mas, assim, muitas vezes a pessoa precisa também ter um pouquinho de reação, sabe? Assim, porque existe muitas vezes o benefício de ter essas situações, porque ela chama atenção, é uma forma de chamar a atenção dos familiares, então os familiares têm que atentar. Vitimismo também, né? Um pouquinho de vitimismo. Entendi. Então tudo isso tem que ser detectado, né, para tentar converter. Às vezes a pessoa tem que ser confrontada, assim, ó, tens que fazer a tua parte também. Tu sofresse isso, né, tivesse essas situações, mas a vida está aí, vida para frente. Sim. Muitas vezes eu defendo que se bote no lixo aquelas coisas ruins que aconteceram, porque às vezes ficar ruminando e relembrando talvez não seja a situação mais adequada para aquela pessoa. Mas a vida para frente é que eu acho que é o importante, porque a gente tem tantas coisas para fazer, né, para vencer, tantas batalhas aí para... Verdade. Para a gente encerrar aqui o papo, eu gostaria que a senhora desse aquelas dicas rápidas assim para o pessoal que está em casa, para evitar chegar nesses problemas crônicos e para as pessoas pararem de reclamar e sempre procurarem realmente a solução das coisas. Por isso que o nosso quadro é Pense na Solução. Sim, né? E nunca pensar só no problema, porque quanto mais a gente pensa no problema, pior fica, né? Sim, exatamente. Então, assim, baseado no que a gente conversou, então é sempre importante a pessoa fazer a sua autoavaliação, né? O que aconteceu comigo? Por que eu estou assim? Então ela tem que, além dos outros, né, tentar ajudarem, eu acho que isso é importante, o apoio familiar é muito importante para essas pessoas. Certo. Porque alguma coisa está errada ali, né? Se ela está querendo chamar atenção ou se ela não está conseguindo sair daquele looping, alguém precisa ajudar. Então, primeiro, né, a pessoa tem que ver o que ela está fazendo de errado, que consequências ela está tendo, quais são as doenças que ela está tendo. Então, ela tem que procurar ajuda, né? Ela tem que ir a um médico, que pode ser um clínico, pode ser um neurologista, ver como que está a saúde de um modo geral, né? E realmente ter um objetivo na vida, é o que eu sempre falo. Muitas vezes, essas situações é que a pessoa não tem objetivo. A pessoa precisa ter um objetivo na vida e quando a pessoa tem um objetivo, ela foca e ela segue em frente. Então, para isso, ela tem que estar se sentindo bem. Então, tratar as doenças, né, que porventura tem, que a gente chama de comorbidades, fazer atividade física, ter uma dieta adequada, né, sem gordura, sem muito sal, né, mais do tipo mediterrâneo e, enfim, né, ter pensamentos positivos mesmo, assim, focando naquilo que ela pode fazer para mudar esse mundo que está tão ruim, né? Mas se a pessoa não fizer nada, ela também não vai melhorar. Exato, ela vai se porque render, eu né? acredito que cada um tem uma função, né? Cada um tem uma função. Então a pessoa tem que descobrir a sua função na sociedade e seguir em frente. Perfeito. Doutora Gladys, muito obrigado, hein, pela tua participação. Tenho certeza que agora o pessoal de casa vai começar a pensar mais em soluções do que reclamar, né? Espero que a gente tenha ajudado, né? Tomara, né? Tomara. Obrigada. Maravilha. Obrigado também.